Bom, vamos falar então um pouquinho sobre a filosofia natural. A filosofia natural, ela surge na Grécia Antiga e é racional, uma forma racional de tentar entender o mundo que nos cerca e o nosso universo. Então a filosofia natural, a gente pode pensar que ela foi fundada por Tales, pensador Tales de Mileto, filósofo Tales de Mileto, em 600 a.C. Tales é um personagem super importante para a filosofia natural e ele é digamos assim, a gente pode considerá-lo como o fundador da física. A física vai ser fundada só lá em 1700 com Sir Isaac Newton. Mas a gente pode considerar como precursor aí do nascimento da física Tales de Mileto. Ele é um personagem extremamente importante, ele busca entender o mundo, o universo através da razão. Então Tales de Mileto tem histórias que são contadas que ele era um personagem que estava sempre ali com um pensamento meio que às vezes perdido nas estrelas, no céu e tal, e não tomava e era meio que displicente com os fatos cotidianos, os problemas do dia a dia, o que não é verdade. E porque ele fez muito dinheiro utilizando esse conhecimento. Então daí a importância do conhecimento e da ciência para as coisas práticas do dia a dia. Então ele era um cara que resolvia problemas do dia a dia utilizando os conhecimentos que ele tinha. Então a gente pode considerá-lo como ele é o fundador da filosofia natural e também o fundador da física. É o pai da física. Pode ser considerado como um precursor ali do nascimento da física. O pai da física, na verdade, vai ser Sir Isaac Newton. Então muitos consideram o pai da física mesmo como Sir Isaac Newton, mas o Tales de Mileto eu já o considero como o precursor ali do nascimento da física. E além disso também é atribuído a ele o Teorema de Tales, regras de 3 proporções. Então Teorema de Tales. Então Tales ele também era matemático. Quando a gente fala da filosofia natural e o nascimento da filosofia natural, a gente tem que entender que na antiguidade não, na Grécia Antiga já existia a matemática, já existia a astronomia, e aí surge a filosofia natural. Um pouco depois também vai surgir outros personagens que são bem importantes para a história da ciência, que vai ser o Hipócrates, que vai ser o fundador da medicina. Então aí vai começar a existir essas 4 coisas, né? Então já se tinha a astronomia, já se tinha a matemática, que é uma ciência extremamente antiga, mais antiga do que a filosofia, do que a física, mais antiga que a física, a matemática, a astronomia é mais antiga que a física, e vai surgir a medicina com Hipócrates. E contemporâneo a Hipócrates a gente tem o Demócrito, que vai propor que a natureza ela é constituída de átomos, e ele vai propor a ideia de vácuo. Então essa ideia é extremamente inovadora, a ideia de vácuo.
Então a natureza é feita de átomos. E esses átomos movimentam-se no vácuo. Outro personagem importante também vai ser que vai surgir um pouco depois, ou melhor, eu esqueci de falar, antes desses dois personagens, Hipócrates e Demócrito, que são contemporâneos ali em 400 a.C., um pouco antes e depois de Tales vai surgir um outro personagem também muito importante. Ele é Pitágoras, e a ele é atribuído, por exemplo, uma homenagem a ele, o Teorema de Pitágoras, que diz que da matemática, onde você tem um triângulo retângulo, um triângulo bem especial, um triângulo com um ângulo reto. Aí você tem a relação entre a hipotenusa e os catetos. Então, Pitágoras, ele surge ali em 1500 e ele vai cunhar o nome filosofia, que é philos, amizade, e sofia, sabedoria. Então filosofia está relacionada com uma amizade, com um saber. O filósofo é aquele que busca essa amizade com o saber, utilizando-se da razão. Então ele vai cunhar esse nome filosofia e vai cunhar essa ideia de filósofo, esse personagem. E a Pitágoras é associado ao Teorema de Pitágoras, é uma homenagem aí. Então a gente tem o Teorema de Pitágoras. E outra contribuição muito importante do Pitágoras é a construção do monocórdio, que o monocórdio a gente pode pensar como um violão de uma corda só, ou uma harpa de uma corda só, e ele vai estabelecer uma relação de harmônico, onde você, utilizando uma corda só, você produz um som, e quando você pega a metade daquela corda, você tem um outro harmônico, você vai ter uma outra nota musical, uma oitava acima, aquela coisa toda de música Então, a ideia desse monocórdio eu considero como dos experimentos e de uma construção experimental muito importante para a história da ciência. Assim como outros experimentos, outras construções ali, como a ideia do pêndulo e outros experimentos científicos, mas esse experimento do monocórdio eu considero como fundamental na história da ciência, e Pitágoras vai fazer um estudo desse monocórdio e uma análise dos harmônicos e uma relação com umas notas musicais. Em 300 a gente vai ter um personagem extremamente importante dentro da astronomia, que é o Aristarco. Ele vai propor o primeiro sistema heliocêntrico. Então ele vai colocar o Sol no centro do universo e vai dizer que a Terra gira em torno do Sol e outros planetas giram em torno do Sol. Então o primeiro sistema heliocêntrico foi proposto por Aristarco em 300 a.C. Ele também vai ser o personagem que vai tentar medir ali as distâncias entre a Terra e a Lua, a Terra e o Sol. E então Aristarco de Samos, Aristarco, ele é um personagem muito importante, é um astrônomo, um personagem muito importante para a história da ciência. Depois vai aparecer três personagens que são extremamente importantes e contemporâneos, que é o Aristóteles,
que é um dos filósofos e dos estudiosos mais importantes para a história da humanidade como um todo, o Arquimedes também e o Eratóstenes, que vai ser um dos precursores ali do nascimento da geografia. Assim como o Tales foi o precursor para o nascimento da física, Eratóstenes vai ser o precursor do nascimento para o nascimento da geografia. Então Eratóstenes, em 200 a.C., ele vai medir, vai fazer um experimento também que é um dos mais importantes para a história da ciência, que é o experimento de Eratóstenes, e ele vai medir o tamanho da circunferência da Terra. Para esses personagens, em 200 a.C., na Grécia Antiga se considerava, e na Alexandria, no Egito, na grande biblioteca de Alexandria, no Museu de Alexandria, considera-se já que o mundo, a Terra, é uma esfera. E qual que é o comprimento, qual que é a circunferência dessa esfera, qual que é o raio dessa esfera. Então, qual que é o tamanho da Terra? O tamanho da Terra vai ser medido por Eratóstenes. Então, é um dos experimentos mais fantásticos para a história da ciência, é o experimento de Eratóstenes. Arquimedes, ele, além de filósofo natural, também era matemático, e ele vai ser um precursor também para o nascimento do cálculo infinitesimal. Então, a ideia de limite na matemática, ele foi um precursor nessa área, e onde você tem um círculo e você, fazendo a quadratura desse círculo, você aproxima-se ali na circunferência e estabelece também a relação entre o raio da circunferência, o comprimento da circunferência. Então ele estabelece essa constante π. Então a constante π está relacionada com Arquimedes. Na área da filosofia natural, ele vai ter dois trabalhos muito importantes, que é um trabalho sobre as alavancas e outro trabalho sobre a força de empuxo de corpos submersos num líquido. Então, quando o corpo é submerso num líquido, surge uma força de empuxo, um empuxo de Arquimedes, empurrando para cima. Aristóteles, ele é o grande enciclopedista dessa época. Ele foi o cara que educou, foi o tutor de Alexandre, que depois virou o imperador, e ele fundou uma escola, e a ele tem vários trabalhos na área da filosofia natural e na área da filosofia, não sei se pode chamar filosofia humana, mas na área da filosofia relacionada à política, à moral, à ética, e ele considera a sociedade anterior ao ser humano, ou seja, o ser humano só é ser humano por conta da sociedade. Então, o ser humano, ele é fruto do meio onde ele vive. A gente pode pensar assim também. E Aristóteles, ele acreditava que o ser humano é um ser político, e uma contribuição muito importante na cosmologia é a sua visão geocêntrica do universo, onde ele considera também que a Terra seria uma esfera,
mas ela é o centro do universo e o Sol gira ao redor dela e todo o cosmos gira ao redor da Terra. Então existe um modelo cosmológico, que é o modelo geocêntrico, onde a Terra é o centro do universo. Então esses são alguns personagens da filosofia natural e é isso daí.